Romanos, capítulo 5, verso 6 em diante, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelo ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Podeis assentar. A palavra também diz em Tito que a graça de Deus foi manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Meus irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor, o qual, quando nós olhamos para ela, nós lembramos de perdão. Jesus, quando foi crucificado, ele olhou e fez uma oração, um pedido ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meus irmãos, uma das coisas que talvez é mais importante, depois de nós aceitarmos a Jesus, é de nós podermos perdoar também a alguém. E eu quero falar aqui esta manhã sobre isto, porque eu penso que Deus, Ele também está preocupado com o que está dentro do nosso coração. O que está aqui dentro, diante daquilo que estamos vivendo e pensando diante de cada um. Meus irmãos, durante esses últimos tempos, nós temos visto muitas pessoas machucadas, muitas pessoas com rancor no peito, muitas pessoas com remorso, muitas pessoas se doentes dentro de si por causa disso. Nós somos felizes porque um dia nós fomos perdoados. Nós somos livres porque um dia Jesus morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Meus irmãos, nós podemos se alegrar na presença do Senhor, porque contra nós não há mais condenação, porque aquele que podia nos condenar, já nos determinou que nós estamos livres nele. E diante disso, eu meditando e pensando, e durante este ano, eu penso que ainda eu não ouvi uma pregação nesta casa ainda falando de perdão, foi o que o Espírito Santo me dirigiu para falar sobre isso. Porque nós recebemos perdão para nossas vidas. A palavra de Deus diz aqui, no primeiro versículo desse capítulo, que fomos justificados pela fé. E hoje nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos paz, hoje nós estamos livres, hoje nós estamos, meus irmãos, alegres, e nós estamos reconciliados através de Jesus Cristo. E há uma graça que nos envolveu. Há uma graça que chegou até nós. Esta graça chama Jesus Cristo. É isso que Tito diz. A graça a manifesta a todos os homens. E nela veio salvar a todos. E essa graça, ela vem até nós para nos ensinar muitas coisas. Quem só perdoa quem tem graça de Deus na vida. Só perdoa quem tem Jesus. Só perdoa de verdade quando Jesus envolve a nossa vida e nós entendemos que precisamos liberar o perdão, porque é assim que Jesus nos ensina. E com entendimento esse que nós possamos entender que a graça nos envolve para perdoar. A graça requer que perdoamos pessoas. Tem vezes que não mostra nenhum remorso ou arrependimento. Se eu perdoar alguém que dizer que devo continuar com essa pessoa que sempre me faz sofrer, eu devo continuar perdoando essa pessoa. É isso que a graça de Deus quer nos ensinar. Mas o perdão
é algo que precisamos viver, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos alcançados por Ele. O texto que nós acabamos de ler fala que alguém morreu por nós, ainda nós somos pecadores. Ainda nós sem arrepender, ainda nós sem confessarmos, ainda sem nós falarmos que aceitamos a Jesus Cristo, alguém morreu por nós. E uma pessoa que peca contra mim, ou contra a igreja, ou alguém quando nós ouvimos que foi no caixa da igreja e passou a mão num dinheiro e foi embora, essa pessoa tem que ser perdoada, essa pessoa tem que ser colocada de novo na função que estava trabalhando. Essas perguntas ficam em nossa cabeça, e eu acredito que muitos que vêm vindo, irmãos, e não tem um aqui, se tivesse levante a mão, mas não tem um aqui que ainda não foi machucado, que talvez não foi traído, que talvez, está com o coração. E eu sei que tem muitas pessoas que vivem dia após dia, entra ano e sai ano, mas está com ressentimento aqui, está com rancor, está com algo que nunca foi liberado. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? O que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso? O perdão é um assunto super importante. Sabe por quê? Porque ele pode ser algo tóxico e também pode ser um veneno mortal para quem não perdoa. Ele é tão importante, irmãos, que depois que nós aceitamos a Jesus Cristo, e nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor, que é importante nós liberar o perdão também. Porque quem vive com a amargura de um sentimento que foi machucado um dia e não libera, a pessoa vai só se adoecendo. E é necessário. Porque nós somos crentes, afinal de contas. Nós somos chamados para sermos diferentes. Não só diferente, mas aliás disso, somos chamados para seguir a Cristo. E ser discípulo de Cristo. E se nós somos discípulos de Cristo, nós fazemos o que Cristo faz. E o que Cristo faz, Cristo perdoa. E antes de Jesus falar sobre o perdão, Pedro estava perguntando a ele, porque o costume era, perdoar 7 vezes. E Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? É 7 vezes? E ele diz, não, eu digo que 70 vezes 7. Que coisa terrível de alguém machucar e nós perdoarmos. E o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? É interessante, meus irmãos, que Hebreus 12:15 vai nos dizer, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A palavra nos ensina que nós devemos ter um coração limpo diante de Deus, que nós não devemos deixar nenhuma raiz de amargura brotar quando nós ouvimos algo. Quando chega algo ao nosso coração, à nossa vida, nós devemos liberar isto, para que nós não sejamos contaminados pelos pensamentos da nossa cabeça, pelos pensamentos que vêm contra nós. Alguém, cedo ou tarde, se você não foi machucado ainda, é um curso da vida, alguém vai te machucar, alguém vai ferir aonde, na verdade, nós nunca pensamos que seríamos feridos. Mas a posição de nós, como filhos de Deus, crentes, servos, como é que tem que ser a nossa posição diante disso? Quando nós olhamos, meus irmãos, a escolha tem que ser nossa. Nós temos que revermos isso. Nós temos que olhar para esta coisa que fomos machucados e ofendidos e não deixar de nós ficarmos revivendo isso até que isso vire um tumor dentro da gente. A ciência diz que muitas pessoas
que sofrem de doenças, como de câncer, de tumores, são pessoas que nunca liberaram o perdão, são pessoas que seguram isso na tua alma e se torna uma doença no corpo. Meus irmãos, o perdão é a melhor coisa que existe, porque nós estamos aqui, celebramos, porque um dia nós somos reconciliados com Deus. Quando nós entendemos que um dia nós estávamos perdidos e éramos devedor, e que nós estávamos, meus irmãos, com tanta dívida, mas alguém chegou e nos perdoou de todas elas. Nós começamos a entender o plano da salvação e para aquilo que fomos chamados. Quando olhamos, meus irmãos, nós vamos ver que o perdão, ele quer dizer literalmente deixar ir, soltar. Quando perdoamos alguém, we let them go. We let that feeling go. Nós deixamos que isso não torna parte de nós mais. O perdão é se liberar disso tudo. Quando nós olhamos, irmãos, o perdão, ele tem resultados físicos, no corpo, na mente, na alma. Quando nós liberamos perdão, meus irmãos, nós estamos aceitando a salvação em Cristo. É interessante que hoje ainda eu perguntava a Deus, se nós não somos salvos pelos méritos, por que que Jesus disse que precisamos perdoar para recebermos o perdão de Deus? Porque, irmãos, de início, nós aceitamos Jesus pelo entendimento que nós temos daquela pessoa que nos explanou, nos pregou, e nós entendemos o plano da salvação. Mas nesse pacote de receber a salvação, Deus quer nos ensinar, nos entender que não é porque nós vamos liberar perdão que vamos ser salvos, mas porque nós entendemos a salvação de Deus e recebemos o perdão de Deus, que nós não conseguimos segurar alguém também ali de dívida contra nós. E quando recebemos o perdão de Deus, algo automático da parte de Deus que começa a trabalhar em nós, nós liberamos perdão. Ei, crente, você que é crente 10, 15, 20, 30 anos e ainda tem um rancor no teu coração e tem uma mágoa dentro do teu coração, nós devemos rever esse conceito. Porque Jesus, ele vai dizer na sua oração modelo, Pai, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus vai acrescentar, porque se vocês perdoares aqueles devedores, o Pai também vos perdoará. Mas se vocês não perdoar, o Pai também não te perdoará. Isso fala, meus irmãos, de entendimento da parte de Deus, que Deus quer que aquele que entra no céu, na Nova Jerusalém, entra com o coração limpo. O salmista pergunta, Pai, quem entrará no teu monte? E o salmista responde, aquele que tem mãos limpas e é puro de coração. Nós vamos chegar lá. Perdão. Ah, pastor, você não sabe o tanto que eu fui machucado. Você não sabe o tanto que abusaram de mim. Você não sabe como é meu marido me tratava. Você não sabe como é que eu fui abusado por um homem ou outro. É verdade, irmão. É. Mas nós vamos ver aqui que perdão, ele não é uma opção. É um mandamento. Mas nós vamos chegar numa conclusão que vocês vão entender a respeito de perdão e de reconciliação. Perdão tem, a sua ligação. Reconciliação tem algumas restrições para ser reconciliado. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor aqui. E há alguns conceitos. Um pastor escrevendo um livro, ele fala que 25 pessoas, Robert Jeffress, 25% dos cristãos que entendem o conceito bíblico de perdão. E desses 25% que entendem, alguns têm conceitos errados sobre perdão. E muitas vezes nós entendemos que só podemos liberar perdão se uma pessoa chegar até nós e pedir desculpa. E nós ficamos com aquilo, eu não vou liberar perdão. Eu não vou liberar perdão porque alguém não chegou até mim e não pediu desculpa. Então esses conceitos
sobre liberar perdão e de viver uma vida, irmãos, livre. Esse mês eu estava conversando com alguém, eu falei, olha, quer ser abençoado? Perdoe. Você quer viver uma vida feliz? Perdoe. Você quer ter sucesso e prosperar? Perdoe. Porque quanto mais nós seguramos essas coisas em nosso coração, mais nós morremos. Um certo pastor falou que ficar sem perdoar é como você tomar, a própria pessoa tomar um veneno do rato e esperar o rato morrer. E o rato está vivo e a pessoa morrendo. É dessa forma. É duro perdoar. É duro você lembrar de onde foi machucado e liberar perdão. Mas Deus mandou Jesus Cristo, que é a graça manifesta em nós, que nos dá, irmãos, uma mudança de vida. Muda o nosso ser. Muda o nosso pensamento para mudar nós mesmos. Eu tenho falado com alguns irmãos que Jesus não nos muda. Jesus muda o nosso transformar na nossa mente. E é isso que Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós estamos aqui e o Espírito Santo está mudando o teu intelecto, o teu entendimento, o teu modo de pensar, o teu modo, né, de querer agir. Você recebe isso, não é o pastor e nem mais ninguém que muda a tua vida. Quem muda a tua vida é a palavra do Senhor que te dá um entendimento novo para você ser abençoado por Ele. Então, abri um parênteses aqui, mude de vida. Mude de vida, porque Jesus tem ministrado em você. O perdão, meus irmãos. Nós vemos Jesus falando. Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer em Mateus 6,14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ah, Jesus, alguns falam, Jesus está tentando falar isso ou aquilo. Não, Jesus quis dizer o que ele falou. Não tem outra explicação para isso. Vai lá no grego, vai lá, procura. Ah, Senhor, eu não quero perdoar e tal. E você tenta falar, você tenta procurar uma outra forma, que é isso que Jesus queria dizer. Jesus é isso, perdoa e seja perdoado. Não perdoa, não seja perdoado. Parece que é uma coisa que é diferente daquilo que nós entendemos na palavra, que a salvação é só crer em Jesus Cristo. Mas aí entra isso, irmãos. Não tem cabimento da gente receber o perdão de Deus, da gente receber o perdão das nossas ofensas, e ainda ficar agarrado que alguém nos machucou, que alguém nos feriu, que alguém um dia nos maltratou. Você sabia que há uma parábola em Mateus, capítulo 18, que fala de dois servos. Disse que o Senhor, o rei, queria acertar contas com alguns dos seus servos. E tinha servos que devia a ele 10.000 talentos. Disse que, pelos estudos, disse que um talento, na época de Jesus, ele valia 80 libras. Agora 80 libras vezes 10.000 dá quantos? 800 mil, não é isso? Eu não sei contar a cotação do dólar hoje, do ouro hoje, mas você pegar 800.000 libras de ouro e multiplicar, vai dar uma soma de dinheiro enorme. Alguns talvez calculam aí para 16 bilhões de dólares. Este servo chegou até o teu rei e devia esse dinheiro a ele. E o rei queria pôr ele em prisão, queria acerto, mas ele chegou e falou, não, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá tempo para eu te pagar. O texto vai falar, irmãos, que
o Senhor perdoou ele a dívida. Não falou, me paga depois. Não, perdoou ele a dívida. E ele ali foi embora. Mas esse servo tinha um outro conservo dele que devia a ele dinheiro. E ele está passando e tal, suviando. Daqui a pouco vê o servo. E diz que outro servo devia a ele 100 denários, diz o texto de Mateus capítulo 28. E ele ali cobrou esse homem 100 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. 100 dias de trabalhos. Um dia de trabalho da soma hoje é o quê? Uns 200, 250 dólares. Vamos colocar 200 dólares para a matemática ficar bem. 100 dias vezes 200 dá 20 mil. Agora, ele devia 16 bilhões ao seu rei. E aqui, este devia ele 20 mil. E ele foi contra esse requis que pagasse o dinheiro para ele. Não, você vai me pagar. E o outro servo pediu clemência, pediu também que ele perdoasse a dívida, pediu isso tudo. Mas ele não, lança na prisão. E ele maltratou. Os conservos daquele servo viu aquilo, mandou chamar o rei, falou, rei, aquele camarada que você perdoou uma dívida enorme, cobrou uma dívida mínima de um outro e lançou ele na prisão. Sabe o que o texto diz aqui, de Mateus 18, 32, diz, então seu senhor chamou-lhe e disse, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que não me suplicastes? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, de coração não perdoares cada um ao seu irmão a sua ofensa. O que é a moral dessa parábola? Que quando nós entendemos que a nossa dívida para com Deus é igual essa de 10 mil talentos, enquanto alguém que nos ofendeu é dessa de 20 mil dólares. Meus irmãos, quando nós entendemos isso faz parte de entender o quanto nós fomos perdoados por Deus. Quando nós entendemos o perdão de Deus e o que Deus fez em nossa vida, que nos reconciliou com o Pai, nos trazendo paz, nós entendemos isso e entendemos que o que acontece aqui no round natural é bem menor do que acontece no round espiritual, porque Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. Mas uma coisa, irmãos, quando nós falamos do perdão, e tem muitas vezes que essa pregação parece que é mais um estudo do que uma pregação, mas é porque eu meditei muito nisso, para que o fim do ano está findando, e quando nós iniciarmos o ano, nós começamos com uma perspectiva diferente, talvez de tudo que você tem trazido como uma carga até aqui. Eu quero que você saia aqui dessa manhã com o coração limpo diante de Deus e diante daqueles talvez que te ofenderam, para que você não precise viver uma vida de um peso que você não precisa de viver isso. Mas agora nós perguntamos, Senhor, mas alguém me ofendeu, eu perdoei? Meus irmãos, mas tem muita coisa que acontece, não é só o perdão. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a graça de Deus que opera em nós, para nós também perdoarmos alguém, ela também não apaga as consequências do erro dessa pessoa. Há um texto de Gálatas capítulo 9, 6, que fala que aquilo que come plantar se colherá. Agora nós temos que entender que a nossa parte é obedecer a palavra do Senhor e não ficarmos lembrando daquilo que nós perdoamos e deixamos Deus resolver. Mas a graça de Deus não tem aquilo por inocência. A graça de Deus não tem aquele erro que foi cometido contra nós, como algo que foi apagado, porque o homem colherá suas consequências. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos, irmãos, que muitas vezes nós até perdoamos e pedimos, Deus, perdoe desse pecado.
Mas, irmãos, a justiça de Deus, ela vem corrigir aquilo que foi um dia transpassado. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que Estevão estavam ali ele estava, aliás, sendo apedrejado. E ele faz uma oração ao Senhor. O primeiro mártir da igreja, em Atos capítulo 7, verso 60, ele vai dizer então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Há uma diferença, irmãos, entre a gente querer a vingança e também a justiça de Deus. Nós não podemos com nossas mãos, mas Deus vai dar conta disso. Não que nós estamos também vivendo um crente e falar assim: Deus, eu perdoo, mas vai lá, Deus, vai lá, vai Deus, vai, cutuca ali, cutuca aqui, Pai, vai sofrer também. Não é isso, meus irmãos. Perdoar é a gente orar e pedir a bênção de Deus sobre a pessoa, e Deus ali trate com ela. Essa pessoa é sua, Deus. E quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que há diferença. Há diferença. Sabe o que quer dizer vingança? Vingança quer dizer isso aqui, ó. É o desejo de fazer outras pessoas sofrer pelo sofrimento ou ofensa que nos causou. Essa vingança. Eu vou vingar essa pessoa. Eu vou fazer ela sofrer o que eu passei. Ela não pode ficar por isso. Essa conta não pode fechar desse jeito. Mas a justiça é diferente. A justiça é o pagamento de Deus ou a outras pessoas, né, que nos fez sofrer. Ele vai tratar disso. Sabe o que diz Romanos capítulo 12, 17? Não tornareis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança não é nossa, irmãos. Talvez você sofreu aí. Diz ano passado, um jovem, o nome dele é Brandon Bernard. Ele morreu na Indiana, numa prisão. Em 1999, ele estava jovem, com 17, 18, 19 anos por aí. Ele mais 4 jovens, eles recaptaram ali um pastor e uma pastora nova. Eles, né, pegaram como reféns. E ali eles pegaram, mas os jovens deram tiro na cabeça desses pastores, né, jovens, jogaram eles no porta-mala. Um morreu na hora, que foi o pastor, mas a mulher, acho que não morreu. Eles colocaram o carro em fogo. E ele ficou, né, esperando a sua sentença. E ele foi esperando, passou até ano passado, dia 10 de dezembro. Ele foi sentenciado à injeção letal. Mas ele pediu desculpa. A sua família até perdoou, a família dos pastores até perdoou ele. Mas há uma justiça aí. Há uma justiça a ser ali trabalhada. Este homem recebeu o perdão e pediu desculpa também. Mas a justiça operante de Deus pelo governo, por aquela pessoa, a condenação que ele ficou em Texas, mas depois foi transferido para a Indiana, ali foi a morte por injeção letal. Meus irmãos, muitas coisas podemos perdoar e ficar livre, porque, como diz a Bíblia, a vingança não é nossa. Meus irmãos, viva a vida que Deus te chamou para viver. Receba o perdão de Deus e libere o perdão também, porque a vingança é de Deus. E tem vezes que nós vemos pessoas sofrendo, que nós queríamos vingar até pior daquilo que pensamos por causa da atitude delas. O pecado, meus irmãos, traz vergonha, o pecado traz separação, o pecado nos tira do foco, o pecado, irmão, de nós transgredir a lei do Senhor contra Deus próprio ou contra o nosso semelhante, nos traz grandes consequências.
Deus encaminhará de cuidar dessa situação. O que nós não podemos é viver uma vida presa a isso. Uma vida dessa forma. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar em 2 Samuel 16:11. Davi chegou num lugar e tinha um homem que chamava Semei. Este homem chegou tanto amaldiçoando Davi, jogando pedra nele também. Chegou ali e jogava pedra em Davi, e ali esse homem me amaldiçoava, fazendo ele lembrar das coisas que Davi tinha feito, né? Do casamento dele com Betseba, do adultério dele, fazia ele sofrer. E um dos generais de Davi falou: Davi, deixa eu chegar aqui e partir esse homem no meio para você. E acabou. Ele falou: não faça isso. No verso 16 desse mesmo capítulo, ele fala assim: o Senhor toma conta dele. E tem coisa, irmãos, que a justiça de Deus, através do sistema que Deus implantou, vai tomar conta disso. E olhamos que Davi, antes de morrer, ele dá um conselho para o seu filho. Ele fala: olha, Salomão, uma coisa você faz, extirpa a família desse Semei, porque senão ele vai dar trabalho para o reino, para o teu reino, o reino de Deus. Sabe o que é, irmãos? Que muitas vezes nós queremos resolver coisas com o nosso dedinho aqui, e nossas mãozinhas, com a nossa linguinha, para nos dar um senso que nós podemos e somos poderosos. E também para dar um senso que nós fizemos aquela pessoa sofrer. Mas Davi, ele não fez com as próprias mãos. Ele falou para o filho dele. E assim como este homem matou aquele casal, irmãos, e depois foi perdoado, a plantação foi feita e a colheita é aquela. Então nós temos que entender sobre perdão essas coisas. E eu quero terminar aqui falando sobre só mais uma coisa. Quando olhamos para Marcos capítulo 11, 25, Jesus falando a mesma coisa, mas em tom diferente, ele vai dizer: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste os perdoe a vossa ofensa. Mas se não perdoares também, vosso Pai Celestial não vos perdoará a vossa ofensa. Essa questão que a gente sempre pensa que a pessoa tem que chegar até nós. Há o texto de Mateus que fala: se alguém nos ofendeu, vamos chegar até ele. Vamos tentar resolver, restituir. Não deu? Chama um obreiro, né? Se não deu, apresenta a igreja. E quando isso não é possível? E quando alguém te ofendeu, mas a pessoa já não está mais aqui, uma pessoa talvez está no Brasil. Se alguém te ofendeu, talvez já não está nem mais vivo, mas está os seus restos mortais no cemitério. E aí, olha que Jesus disse: quando vós estiveres orando, no seu cantinho, você que está me assistindo aqui, seja pela internet ou você que está sentado, se você está aqui, venha à memória alguma. Você está aqui, daqui a pouco o nosso pensamento, talvez por um cheiro, ou por uma palavra, ou por uma coisa assim, porque nós temos isso. De vez em quando eu passo, sinto um cheiro, eu lembro lá da minha infância, de algumas coisas. Quando eu era pequenininho, eu gostava do cheiro de tijolo. Dava vontade de comer aquilo, irmãos. Que negócio cheiroso. Eu lembro lá da minha infância. E coisas ruins também, quando você vê, ouve ou cheira. E isso vem mudar. E aquele ressentimento vem. Mas hoje você vai liberar. Você vai pedir Deus para tirar isso. Eu quero trazer aqui só mais 3 pontos para você entender sobre perdoar e reconciliação. Você perdoa, mas você precisa viver com essa pessoa. Você perdoa, mas você precisa ter, contato com essa pessoa. Há alguns pontos que nós vemos aqui que a reconciliação, ela requer algumas coisas. A primeira coisa de uma pessoa que nos ofendeu, que quer reconciliar conosco,
tem que ser o arrependimento. O arrependimento vai nos mostrar, na verdade, que a pessoa realmente mudou de atitude. Que ela tem pessoas, irmão, que você chega e fala: olha, vamos conversar, vamos aqui ser amigos, eu te perdoo. Você arrepende? Não. Você fez? Não, não fiz. Não tem jeito, irmãos. Tem que ter arrependimento para ter uma reconciliação. Tanto é que Deus, através de Cristo, nos salvou e nos trouxe reconciliação. E nós só somos reconciliados com Deus porque nós temos fé e arrependimento. Arrependimento daquilo que fazemos. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não tiveres em acordo. Israel não estava de acordo com Deus porque estava no pecado. E Deus chamava ela: vem, Israel, vamos junto. Mas Israel estava não querendo um reconciliamento, porque não estava arrependendo. Primeira coisa, depois do perdão, para ter um reconciliamento, é o arrependimento. Segundo é a restituição. Lembra da passagem de Zaqueu? Zaqueu, depois que foi salvo, ele ali, chamou, foi com Jesus, falou com ele, hoje eu vou pousar na tua casa, e foi. Quando chegou lá, Zaqueu, ele teve uma transformação de vida. E diante daquilo, da presença do Senhor, ele fala: Senhor, eu quero pagar o que eu roubei e dar 4 vezes mais. Restituição. Reconciliamento, ele requer da parte do ofensor para a nossa vida uma reconciliação de restituição. É preciso isso. Pagarei 4 vezes mais. E a terceira, para nós terminar, irmãos, reconstituir a confiança. Você não precisa conviver com alguém que te machucou, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Isso, você precisa ter um coração limpo diante dessa pessoa. Se essa pessoa te fez algo errado e ela não mudou de vida, você não tem obrigação nenhuma de conviver com ela. Não tem. Mas se ela mostrar arrependimento, reconstituir, a perca, e se ela conseguir construir de volta em você a confiança, você tem um caminho para reconciliar com esta pessoa. Quando olhamos, nós vemos que uma mulher, irmãos, uma mulher que vive dentro de um lar, sendo ameaçada pelo esposo, sofrendo, sendo abusada, meus irmãos, nós cremos, na palavra do Senhor que não tem, espaço para divórcio, mas também nós também cremos, eu creio que também a vida é preciosa. Se uma pessoa está sofrendo abuso, se a pessoa está sofrendo dentro do lar, ela tem que procurar um ambiente, de bom agrado para os seus filhos, para si próprio. E o caminho da reconciliação e de reconstruir essa confiança é do tanto o homem como a mulher diante de um casamento, ou seja, o que for de um relacionamento, seja de que for, de amigos, de procurar ajuda, de fazer um acompanhamento também, seja, irmãos, o que for, ajuda, busque ajuda, porque a palavra do Senhor nos chama: não pague mal com mal, não deixe que o sol se ponha sobre sua ira, não vingue, porque de Deus é a vingança. Meus irmãos, termine este ano com o coração limpo e entre o próximo ano com o coração limpo. Há pessoas que nos machucaram, sim, nos feriram, falaram muitas coisas com nós, atitudes diante de nós que foi difícil. Quantas vezes já vi pessoas diante de mim chorando por palavras, irmãos, nem contato, nem viu, mas por palavras que falaram lá na outra quadra e chegou no ouvido da pessoa. E a pessoa chorando porque aquilo veio e machucou. E o diabo começa a criar um sentimento dentro do coração.
e já começamos a pecar porque começamos a ter também desejos contra essa pessoa. E disso nós perdemos a nossa bênção. E disso nós começamos a viver só por isso. Deixamos de produzir, deixamos de sair, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, fique de pé comigo nesta noite. O grupo de louvor pode estar aqui nos ajudando nesta manhã. Fique de pé. Eu não sei. A paz de Deus fala em Salmos: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como a bênção do Senhor. Jesus nos perdoou. Deus nos perdoou. Deus nos perdoou, igreja. Deus te perdoou. Deus te perdoou. Deus te lavou. Deus te santificou. Deus está te levando para morar nos céus. Suba o monte do Senhor com mãos limpas e coração puro. Ó Deus, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Lembra aí do que te atrapalha a vencer. Foi um irmão, foi um parente, foi um amigo, foi um patrão, foi a mãe, foi o pai. Quem foi? Quem foi? Por que você está assim? Jesus te salvou para você viver uma vida abundante nele. E você entendendo o perdão que você recebeu da parte dele, você também vai liberar este perdão nesta manhã. Oh, converse com o Senhor aí. Oh, Senhor, vem curar, Pai querido, este coração, Pai. Vem curar esta alma ferida. Pai querido, Senhor, cabe ao Senhor cuidar daqueles que nos ofenderam, Pai. Pai querido, mas nós queremos viver uma vida, Senhor, uma vida abundante, Pai. Queremos viver uma vida, Pai querido, sem prisões, Pai. Sem presa, Pai querido, no passado, Pai. Oh, Senhor, nesta manhã nós viemos aqui, Pai, entender que é perdão, Senhor. Pai, nós entendemos, Pai, que nós estávamos, Pai, perdidos. Nós estávamos, Pai, condenados. Pai querido, quantas ofensas, Pai querido, nós cometemos contra o Senhor, Pai. Mas além disso tudo, Deus, oh, Pai, ainda nós no pecado, ainda nós miseráveis, Pai. Ainda nós, Pai querido, na lama, Pai querido, o Senhor enviou o Teu Filho, enviou Jesus Cristo para nos lavar, nos remir, nos perdoar, nos dar uma nova vida, um novo rumo, Pai querido, nos dar um novo nome, Pai. Nos chamamos de filho, de amigo, Pai querido, nos chamamos, Pai querido, ó Senhor Deus, Pai, de menina dos Teus olhos, Deus. Ó Deus, nos ajuda a liberar, Pai. Perdoa, eu perdoo, Pai. Tira o sentimento, Pai, de raiva, de vingança, Pai querido. Pai, o sentimento de querer ver essa pessoa sofrer de nós, Pai. Tu nos deu, Pai querido, Senhor, o dom da reconciliação, meu Pai. Receba nova vida, receba, 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 receba renovo, receba renovo, receba renovo nesta manhã, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba entendimento daquilo do que você sofria. Deus está liberando bênção sobre você nesta manhã. Aleluia! Seja curado, seja curada, seja curado, seja curada, seja curado, seja curada, seja livre, seja liberto, seja liberto, seja liberto. Oh, aleluia, aleluia.
nossa vida, Senhor, o nosso viver, Pai. Pai, nos faça cada dia parecer mais como Teu Filho amado. Senhor Deus, venha diante de nós, Pai. Nos envolva, Pai. Mas deixa nós viver na plenitude daquilo que Tu chamou para nós. Pai, a caminhada na vida tem vezes que nos traz muitas surpresas, Pai. Pai querido, Senhor, se nós ofendemos alguém também, Pai. Pai querido, nossa oração nesta manhã. Pai querido, nos perdoa, Senhor. Pai, nos perdoa. Pai, se nós ofendemos alguém ao Senhor, Pai. Pai, traz em nossa memória, Senhor, para que nós possamos também pedir perdão, Pai. Porque além de perdoar, Pai, nós também pedimos perdão porque somos Teus filhos, Pai. Nos ajuda a viver uma vida plena, uma vida plana, Senhor. Uma vida de abundância, uma vida, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, nos instrui, Pai. Seja com este povo, Senhor, que nesta manhã recebe esta palavra, Pai. Pai querido, envolve os Teus filhos naquilo que Tu está fazendo, que a Tua graça que foi manifesta, que é Jesus Cristo, entre em nossas vidas, Pai. Entre em nossas vidas, Senhor, e nos faça, Pai, semelhante ao Teu Filho amado. Em nome de Jesus, aleluia.